grandes perseguições. A perseguição do Nero, em 64, e depois a perseguição do Domiciano, a partir do ano de 95. 95 foi a grande perseguição. O Apocalipse é escrito desses 30 anos, né, mostrando essas questões. Nós estamos agora na sessão, a gente divide o Apocalipse em sessões, né? As sessões das cartas, foi lá atrás, depois nós tivemos as sessões dos chamados selos, né? Onde foram abertos os selos, e agora, depois, nós tivemos aí, estamos agora terminando, estamos no capítulo 11 e 12, tá? Vamos começar agora. E agora estamos na sessão, então, das trombetas. As trombetas anunciando os 3 ais, que é justamente o grande julgamento de Deus, tá? Os 3 grandes julgamentos de Deus. Nós vimos na última aula, o João, ele é convidado, isso no capítulo 10, ele é convidado a comer um livrinho. O livrinho que era doce na boca e amargo no estômago, né? Para dizer que o evangelho, o livrinho é o evangelho. O evangelho, quando você lê ele é muito bonito, né? Ele é agradável, mas o comprometimento com o evangelho leva a perseguições, por isso que ele é amargo. Então, aqueles que se comprometem com o evangelho, eles sofrem, inclusive, perseguições. Estamos falando de perseguições aqui. Então, o capítulo 10, 11 e o 12, eles reforçam aí a ideia da profecia, tá? Mas também do julgamento de Deus em relação à história. Então, vamos entrar no capítulo 11 e depois no capítulo 12, que são aí, vamos dizer, as partes centrais do Apocalipse. O capítulo 11, inclusive, é a abertura do último selo, né? Do última trombeta, melhor dizendo, a abertura do selo, o toque da última trombeta, que é a 7ª trombeta. A partir do capítulo 12, nós vamos entrar numa outra sessão, que é a sessão dos símbolos, né? Dos 3 sinais, 3 símbolos. O primeiro símbolo aí é o dragão, depois a besta, e depois, desculpa, o dragão não, a mulher, o dragão, e também aí do anjo. Tá? Isso vai ser o capítulo 12, ele vai inaugurar, então, esse novo, vamos dizer, esse novo corpo dentro do Apocalipse, que são o livro dos sinais, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou do capítulo 11, eu vou explicar, quem está com aí, pode pegar a Bíblia, capítulo 11. Não esqueça que nós iniciamos esse livro lá atrás, dizendo que ele tem algumas palavras-chave. E 2 palavras-chave que vão se destacando, Elvira, Rafael está chegando agora, capítulo 11 do Apocalipse. Vamos começar agora. Lá atrás, nós vimos que palavras-chave que são importantes para entender o Apocalipse, é profecia. Profecia. O que é profecia? É justamente o denunciar o que é errado e anunciar o evangelho. Isso é profecia. E a outra é a resistência. A resistência é fruto da profecia. Você precisa resistir às perseguições. Os que são profetas, eles vão ser perseguidos. Tá? E é isso que nós vamos ver no capítulo 11 e no capítulo 12. Essas 2 palavras vão estar bem fortes. Profecia e resistência. Um outro ponto que a gente não pode esquecer ao ler aqui os capítulos 11 e 12 é justamente o de perceber que agora Deus inicia o grande julgamento, tá? E fortalece as comunidades. E é isso que nós vamos dar agora entrada nisso. Um ponto importante. Falei já nas aulas passadas e vou reforçar, o Apocalipse é uma grande leitura de textos do Antigo Testamento que o João faz. Então, o capítulo 11, principalmente, é um compilado de livros do Daniel, do Ezequiel, do Jeremias, do livro do Êxodo. Então, ele faz um compilado desses textos, tá? Para que ele vá, então, estabelecendo. Quem está acompanhando esse livrinho amarelo aqui, que eu trabalho com vocês, eu estou aí na parte do capítulo, aqui do livrinho, no capítulo 12. E nesse capítulo 12, inclusive, já mostra esse compilado, tá? O versículo 1 e 2, que nós vamos ler agora, ele é do Ezequiel, tá bom? Capítulo 40 do Ezequiel. Mas vamos lá. As 2 testemunhas. Capítulo 11. Deram-me depois um caniço. Primeiro ele experimentou o evangelho, né? Suave na boca, mais amargo no estômago. Deram-me depois um caniço semelhante a uma vara, dizendo: levanta
e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Quanto ao átrio externo do templo, deixa-o de lado e não meças, pois ele foi entregue às nações que durante 42 meses calçarão aos pés da cidade santa. Vamos aqui, então, interpretar isso aqui. Eu falei para vocês aí que o capítulo 1 e o capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 2, são textos do Ezequiel. O Ezequiel, ele foi um dos responsáveis aí por tentar reconstruir o templo depois do grande exílio da Babilônia. Então, aqui, o que está dizendo aqui esse texto, basicamente, é que o que é medir? Preservar. Então, você deve medir, você deve observar quem está dentro do templo, as comunidades. Quem está fora, ou aqueles que estão fora, você, por enquanto, não precisa observar, porque eles estão fora. Então, os comportamentos que nós temos que observar, dos que estão dentro agora. Então, esse é o medir ao templo. Observe as comunidades. Observe aquele, logicamente, está usando para a igreja, naquele momento, tá? Observe. Então, seja, levanta e mede o templo de Deus, o altar e o que neles adoram. Quanto ao alto externo, quer dizer, quanto àqueles que são de fora, os pagãos, os gentios, deixa de lado, tá? Pode botar o senhor, pai. Mas tem que ser metade. Tem que cortar metade. Aí fala, deixa de lado e não meças, pois ele foi entregue às nações que durante 42 meses calçarão os pés da cidade santa. Pessoal, 42 meses era o tempo da perseguição, dá 3 anos e meio, tá? Então, são 3 palavras que são sinônimas que nós vamos ler aqui. 42 meses, 3 anos e meio, ou 1.260 dias. De onde vem essa expressão? Quando o Antíoco IV perseguiu os judeus, isso na época do Daniel, tá? O Daniel dizia que aquela perseguição do Antíoco ia durar apenas 42 meses. O Antíoco, para quem não lembra, é do livro dos Macabeus, tá? Dos irmãos Macabeus, que vão vencer depois os gregos. O Antíoco IV é o grego, 200 anos antes de Cristo. Então ele fala de uma perseguição de 42 meses, ou 3 anos e meio, ou 1.260 dias. O João ele está resgatando esse vocabulário do livro dos Macabeus para dizer que as perseguições aos cristãos ela tem tempo fixo, não será para sempre. Não esqueça que o livro do Apocalipse é um livro para animar as comunidades, tá? Para dar força para as comunidades que estão sendo perseguidas. Então, João está dizendo que essas perseguições ela tem tempo pré-estabelecido, não será para sempre. Tá? É isso que está dizendo aqui esses 42 meses. Versículo 3. As minhas 2 testemunhas, quer dizer, os profetas, 2 testemunhas, não esqueça também que Jesus mandou de 2 a 2. 2 aqui significa a própria igreja, a própria comunidade, mas também tem outras interpretações que eu vou trabalhar com vocês agora. As minhas 2 testemunhas, porém, permitirei que profetizem. Olha a palavra-chave, profetizar, tá? Vestidas de saco durante 1.260 dias, tá? Marinelli, estou no capítulo 11, versículo 3. Então, as minhas 2 testemunhas permitirei que profetize vestidas de saco durante 1.260 dias. O tempo da perseguição é o tempo da profecia. Quer dizer, a perseguição ela é fruto da profecia. Quando você começa a profetizar, aqueles que se sentem incomodados com os profetas vão perseguir esses profetas. Quem são essas 2 testemunhas? Quem que está usando aqui também? É importante a gente observar que esses 2 profetas, eles vão ser identificados aqui, ó, no versículo 4. Essas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor da terra. Lá no livro de Zacarias, ele denomina as 2 oliveiras de Israel como sendo Zerubabel e também aí o profeta, vai fugir o nome dele agora, gente. O Josué. Um político e outro religioso que trouxe o povo de Deus vamos dizer, do grande exílio da Babilônia. Mas também, esses 2 aqui, eles são identificados como sendo Elias e Moisés.
Isso na parte do Antigo Testamento. O João está chamando esses dois aqui da própria comunidade, de todos aqueles que profetizam. Então, os dois homens aqui não são homens reais. É toda a comunidade. Lembra, Jesus enviou de 2 a 2, tá? Então, todos aqueles que profetizam, tá? Toda a comunidade que profetiza. Então, essas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Caso alguém queira prejudicá-las, sai de sua boca fogo que devora seus inimigos. Aqui começa o julgamento de Deus. Aqueles que matarem, aqueles que prejudicarem a profecia, os profetas, que saia fogo da boca desses profetas e devore seus inimigos. Sim, se alguém pretendesse prejudicá-las, é desse modo que deveria morrer. Então, aqui o João está dizendo como Deus enxerga aqueles que são perseguidores, que perseguem os profetas, que perseguem a igreja. Quem são esses? O Império Romano. Né? O Império Romano é esse justamente que perseguem os cristãos, que perseguem os profetas cristãos. Essas duas figuras, que representam todos os cristãos que profetizam, elas têm o poder de fechar o céu para que não caia nenhuma chuva durante os dias de sua missão profética. Aqui lembra o Elias, que o Elias ele é simbolizado aí pela seca. Um dos símbolos do Elias é a seca, quer dizer, não deixar cair chuva. Então, por isso que muitas vezes um desses profetas é ligado aqui à figura do Elias, tá bom? Vamos lá. Tem ainda o poder de transformar águas em sangue. Quem é que transformou água em sangue? Foi o Moisés, lá no Egito. Então, as duas figuras aqui, o João está lembrando o Antigo Testamento, que elas representam também Elias e Moisés, e que agora representam os membros da comunidade que profetizam, tá bom? De ferir a terra com todo tipo de flagelo, quantas vezes o quiser. Foi o que o Moisés fez no Egito, ok? Quando terminarem seu testemunho, tá? A besta que sobe do abismo combaterá contra elas, vencê-las-á e as matará. Então, quer dizer, quem é a besta, o Império Romano, vai matar os profetas. Está lembrando aqui o João? Isso é consequência da profecia. Os profetas serão perseguidos e serão mortos. E Deus vai ficar com os braços cruzados? Vocês vão ver que não. Vamos aqui para você chegar lá. Seus cadáveres ficarão expostos na praça da grande cidade. A grande cidade aqui é Roma, só que ele compara Roma com outras cidades do mundo antigo que foram cidades pecadoras. Vocês vão ver aqui. Que se chama simbolicamente, Sodoma e Egito. Sodoma na questão dos pecados, né, e o Egito, porque era o império opressor. Então ele está comparando Roma com o Egito e também com Sodoma, além de Jerusalém. Vocês vão ver aqui, ó, onde também o Senhor delas foi crucificado, Jerusalém. Então, Roma hoje lembra, está dizendo aqui João, Roma lembra Sodoma, lembra o Egito e lembra Jerusalém que matou Jesus Cristo. Quer dizer, cidades perseguidoras. Cidades perseguidoras. E os homens de todos os povos, raça, 2, línguas e nações, que é o número 4, que todos os continentes, tá? Os habitantes, desculpa lá, veem seus cadáveres durante 3 dias e meio. 7 é perfeição, 3,5 imperfeição. São símbolos. Impedindo que sejam postos na sepultura. Isso acontecia muito no Império Romano. Um caso desse é o Pedro. O Pedro, quando morre, o Império Romano não permitiu que ele fosse enterrado. Os cristãos enterram ele de forma escondida, porque não se permitia que os perseguidos fossem enterrados, né? Que aqueles que fossem contra o Império Romano fossem enterrados. Então, não davam sepultura. Os habitantes da terra, tá, se rejubilam com isso, alegram-se e trocarão presentes, pois esses 2 profetas haviam atormentado os habitantes da terra. Todos aqueles que são injustos estão felizes com a morte dos profetas, porque os profetas mexeu com eles, incomodou, né? Incomodaram esses 2 profetas, incomodaram a população injusta, aliada ao sistema. Então, quando os profetas morreram, eles ficaram alegres, porque esses 2 profetas que falavam sobre Jesus, que falavam sobre o evangelho, incomodava
dizendo que os ídolos, né, os deuses eram falsos, dizendo para eles se converterem. Então, incomodavam essas pessoas, tá bom? Então, aqui tá dizendo o João, né, que a população injusta ficou feliz com a morte dos profetas. Agora vem Deus vai ficar quieto diante da morte dos seus profetas, dos cristãos que estão sendo perseguidos? Então, versículo 11. Contudo, depois de 3 dias e meio, um sopro de vida se apoderou dos que os contemplavam. Ouvi então uma voz forte do céu que lhe dizia: subi para aqui. Então, Deus, qual é o prêmio que Deus dá para aqueles que foram perseguidos e mortos? A vida eterna. Então, o João está alimentando a fé da comunidade, dizendo: vocês acham que aqueles que morreram ficaram em vão? Não. Deus deu a essas pessoas a vida eterna. Hoje estão com Deus. Então, está dizendo aqui, ó, o próprio Deus fala: subi para aqui. E subiram para o céu na nuvem, e seus inimigos os contemplaram. Então, a ressurreição dos mártires, as ressurreições daqueles que profetizaram, tá? Naquela mesma hora, houve um grande terremoto. Terremoto é o símbolo de que Deus está agindo. Já falei terremoto, todos os abalos sísmicos significam na Bíblia que Deus está agindo. O julgamento de Deus começou, tá? Houve um grande terremoto. A 10ª parte da cidade caiu e 7.000 pessoas morreram na catástrofe. Isso quer dizer, muita gente morreu. Quer dizer, quando essas pessoas mataram os profetas, perderam a vida. Perderam a vida como? Perderam a vida eterna. Tá? Perderam a vida eterna. Os perseguidores, eles perderam a esperança da ressurreição. Lembra que nos capítulos anteriores, Deus deu um prazo para que eles se convertessem? Muitos não se converteram. Tá? Então, Deus não pôde fazer nada. Por isso que eles pereceram. Tá? Os sobreviventes, os que ficaram vivos, ficaram apavorados e deram glória a Deus no céu. Alguns se converteram. Então, está dizendo João. Nos capítulos anteriores, nós falamos de conflitos internacionais, que, por exemplo, os partas versus Roma, não fez a população se converter. Mas agora, o julgamento de Deus está fazendo a população se converter. Parte dela se converteu, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Os sobreviventes ficaram apavorados e deram glória a Deus do céu. Então, se muitos não se arrependeram, outros se converteram ao cristianismo, está dizendo o João. Agora, a sétima trombeta e última, né? Nós falamos que eram 7 trombetas que foram tocadas, que é o segundo A, e passou, vai ser o terceiro. E nós estamos aí no versículo. Vamos entrar aqui no versículo 14. O segundo ai passou. Eis que chega rapidamente o terceiro ai, que é a 7ª trombeta. E o 7º anjo tocou. Houve, então, fortes vozes no céu, clamando. O que eu vou ler aqui agora para vocês são hinos que as comunidades cantavam na sua liturgia, de glória a Deus nesses momentos de perseguição. As comunidades reconhecem a presença de Deus na comunidade, mesmo nesse momento difícil, e glorificam Deus por isso. Glorificam Deus por isso. Então, a partir de o que eu vou ler até o versículo 18, eram hinos cantados pelas primeiras comunidades, tá? Então, olha o que eles falam. A realeza do mundo passou agora para o nosso Senhor e seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Está dizendo o seguinte: a comunidade agora percebe que quem manda no mundo é Deus. Não são os imperadores, não são essa gente. Agora quem vai governar o mundo é Deus, né? Jesus Cristo. O mundo agora passou para Jesus Cristo. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus prostaram-se e adoraram a Deus, dizendo... Agora, esses aqui são os cânticos que eu falei para vocês que eram cantados nas comunidades. Nós te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é e aquele que era. Faltou a palavra aquele que vem. Por que ele não colocou aquele que vem? Porque, segundo João, Deus já está presente na comunidade. Tá? Deus já está fazendo o seu julgamento. Então, Deus não vem mais, Deus já está na comunidade. Tá? Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Quem agora governa o mundo é Deus. O julgamento começou. As nações tinham se enfurecido, mas a tua ira chegou, como também o tempo de julgar os mortos, o julgamento de Deus, o dia de Javé, que eu falei tanto para vocês aqui, e de dar a recompensa aos teus servos, os profetas, olha a profecia de novo, aos santos e aos que temem o teu nome,
pequenos e grandes, e de exterminar o que exterminaram a terra. Isso é o dia de Javé, premiar aqueles que merecem e punir aqueles que perseguiram os profetas. O templo de Deus que está no céu se abriu e apareceu no templo a Arca da Aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade de granizo. Já falei para vocês que tudo isso aí são manifestações de Deus. Por que fala aqui da Arca da Aliança? Se vocês lerem o segundo livro de Macabeus, capítulo 2, versículo de 5 a 8, fala que a Arca da Aliança desapareceu no tempo de Jeremias. Então, se você ler o livro de Macabeus, lá em Macabeus 2, versículo 5, 8, fala que a Arca da Aliança tinha sumido no tempo de Jeremias e que Deus faria essa arca aparecer quando reunisse seu povo. Aqui o João está dizendo que a arca apareceu no céu, que Deus está reunindo seu povo, aqueles que profetizaram, que não tiveram medo, né, que denunciaram as injustiças, que anunciaram o evangelho, aquele que é doce na boca e amargo no estômago. Então Deus está criando um novo povo, por isso que o Apocalipse vai terminar com um novo céu e uma nova terra. Então João está dizendo que Deus agora já está reunindo esse novo povo, por isso que a arca apareceu no céu, como foi previsto lá no segundo livro de Macabeus. Tá? Então aqui termina o capítulo 11, ele termina com esse cântico das comunidades, alegrando-se pelo julgamento de Deus. Vocês estão vendo aqui relâmpagos, vozes, trovões, que vai premiar os profetas e vai punir aqueles que os perseguiram. Agora vamos entrar na seção dos sinais. São 3 sinais, tá? A mulher, o dragão e o anjo. Vamos então aqui entrar nessas. Aqui é o centro do livro do Apocalipse. Capítulo 12, agora nós estamos no centro do Apocalipse. Pessoal, o próprio João vai chamar isso de sinais. São sinais. Não são pessoas concretas. São sinais, tá? Então, quando se fala assim, nossa, essa mulher, ela é Maria. Nossa, essa mulher é Eva. Quem que é essa mulher? Ela é um sinal. Tá? Ela é um sinal. Vamos ver que sinal é essa mulher, tá bom? Então, nós vamos no capítulo 12, visão da mulher e do dragão. Os 2 primeiros sinais. Olha como é que ele começa, João. Um sinal grandioso apareceu no céu. Se apareceu no céu, esse sinal é de Deus. A mulher é um sinal divino. Vocês vão ver que é divino, até os astros que estão no céu é que vão decorar a roupa dela. Vestida como o sol, tendo a lua sob os seus pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Sol, lua, estrelas são símbolos celestes. Então, essa mulher é uma mulher divina, é um sinal divino, é um sinal de Deus, tá? Porque o dragão vocês vão ver que não é, mas a mulher aqui é um sinal de Deus. Estava grávida e gritava entre as dores de parto, ar atormentada para dá-los. Essa mulher, ela pode ser símbolo de muitas coisas. Ela pode ser símbolo da Eva, né? Ela pode ser símbolo de Maria, você pode colocar também como Maria. Mas o João, ele diz que é um sinal. E qual é o sinal? Essa mulher é a igreja, tá? É a igreja. E quem é a criança que está nascendo? A criança é o evangelho. A igreja que está sempre com dores de parto para trazer o evangelho. E o evangelho, ele para ser anunciado, é delicioso, mas é doloroso, está dizendo aqui. Por isso que ela sente dores de parto. Para quem é mulher e já teve filho, sabe que o parto ele traz dores e alegrias. Então, está dizendo aqui que a igreja, a comunidade, para profetizar, é sempre como se fosse um parto. É como se fosse um parto. Por quê? Porque anunciar é preciso, profetizar é preciso, mas tem perseguições. Então, tem que ter resistência, está dizendo João. Aqueles que profetizam têm que resistir. Não pode desanimar. Por isso que essa mulher aqui não é símbolo, a gente hoje coloca como Maria, muitos vezes vai ler os textos, mas aqui, essa mulher que o João, ela, de novo, não é uma mulher. Vocês viram lá em cima, é um sinal. Então, a mulher aqui, o sinal dela é a igreja, é a comunidade. Você pode pegar qualquer livrinho, vai dar isso. Esse aqui vai colocar isso. Se eu venho aqui, ó, letra B, da Bíblia de Jerusalém,
A cena corresponde a Gênesis 3:15 a 16, que é a mulher que dá luz, pode ser a Eva, e a criança que nasce pode ser o Messias, está dizendo aqui a Bíblia de Jerusalém, mas embaixo coloca, e portanto a igreja em luta. A Bíblia de Jerusalém coloca assim, tá? Essa mulher é a igreja em luta, que todos os dias tem que anunciar o evangelho, tem que fazer, a gente tem que parir o evangelho, fazer com que o evangelho nasça, ser profetas, tá? Essa mulher. Só que aí vem outro sinal. Outro sinal. Apareceu, então, outro sinal no céu. Um grande dragão. Aí você vai falar, por que o dragão está no céu? Daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês, tá? Por que o dragão aqui está no céu. Um grande sinal. Um dragão cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres sobre as cabeças, 7 diademas. Vocês lembram que quando foi apresentado o cordeiro tinha 7 chifres. Até falei para vocês que chifre é poder. O cordeiro tem 7 chifres. Por que Jesus tem 7 chifres? Porque ele é perfeito. O poder de Jesus é perfeito. Já o dragão tem 10. Imperfeição. Não é o 7, é imperfeição. Aqui o dragão é o pai da mentira. Ele é simbolizado pelo próprio demônio. Vocês vão ver aqui. Ele é simbolizado pelo Império Romano, pelo poder romano, pelo imperador. Então esse é o dragão. Então quem é que vai perseguir a igreja? O Império Romano. O Império Romano vai perseguir a igreja, o imperador vai perseguir a igreja, o demônio que usa essas figuras vai perseguir a igreja. Esse é o dragão, tá? O dragão é um símbolo, é um sinal das forças do mal, representada pelo demônio, representado pelo Império Romano, representado pelo imperador, vai dizer o que o João. Só que ele é poderoso, sua cauda arrasa 1/3 das estrelas do céu, lançando-as para a terra. O dragão postou-se diante da mulher que estava para dar à luz, quer dizer, a profecia está nascendo, a fim de lhe devorar o filho tão logo nascesse, o evangelho, acabar com o evangelho. Ela deu à luz um filho, um varão. Aqui, quem é o evangelho? É o próprio Cristo. Nós, quando evangelizamos, fazemos Cristo nascer para as pessoas, tá? Um varão que regerá todas as nações com cetro de ferro. Jesus. Quando eu evangelizo, quando eu profetizo, é Jesus que nasce, tá? O dragão possui... Tá, então logo nascesse. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com 7 ferros. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Jesus Cristo, que está hoje com Deus. E a mulher fugiu-se para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1.260 dias, 3 anos e meio até acabar o mal. Lembra que eu falei que as perseguições duram sempre um tempo? Então, 3 anos e meio virou símbolo das perseguições. Vamos aqui algumas coisas. Por que a mulher fugiu para o deserto? Aqui o João está lembrando do livro do Êxodo. O deserto é o lugar de refúgio dos profetas. Quando Elias fugia das perseguições, para onde que Elias foi? Deserto. Aí você pode pegar quase todos os profetas, eles fugiram para o deserto. Então, aqui está dizendo que Deus também... Só que o deserto no livro de João aqui, ele é simbólico, tá? Para dizer que Deus está protegendo as comunidades. O que João está dizendo é isso. Deus está nos protegendo. Por mais que nós sejamos perseguidos, a igreja, a mulher, Deus está nos protegendo no deserto, lugar de seus profetas. Então, Deus está nos protegendo. Deus não vai deixar que o inimigo nos vença, que o dragão nos devore. Deixa eu contar uma historinha antes de terminar aqui. Por que o demônio está no céu? Existia uma lenda popular que foi criada no livro de Jó, que o demônio tinha livre acesso no céu. Inclusive, quando eles foram punir o Jó, Deus e o demônio fizeram uma espécie de aposta. O demônio falou, se ele for pobre, ele não vai te servir. Deus permitiu que tirasse a riqueza dele. Ele te louva porque ele tem saúde. Deus permitiu que o demônio tirasse a saúde do Jó. Então, criou-se uma lenda, virou um dito popular, uma historinha popular, né? Que as coisas, que Deus permite que o mal aconteça e que Deus, inclusive, seria muitas vezes responsável pelo mal. Vocês vão ver que o João vai dizer que não, que Deus não que essa lenda que foi criada com Jó, isso não existe. Vocês vão ver que daqui a pouco que ele vai introduzir aqui um anjo chamado Miguel. Vamos ver lá. Vamos lá então. Agora, eu estou no versículo 7. É isso que eu queria falar aqui agora. Ó. Houve então uma batalha no céu. Miguel,
tá? Miguel significa aquele que é como Deus. Aquele que é como Deus. Miguel. Aí vocês conhecem aí né, as celebrações de São Miguel, né? Então, Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O que o João está dizendo é: Deus não é responsável pelas nossas perseguições. Deus não é o responsável. Quem é o responsável é o demônio, quem é o responsável é o Império Romano, quem é o responsável é o imperador. Deus, ao contrário, ele nos protege. Deus não tem nada a ver com o mal no mundo. É isso que o João está dizendo aqui, tá? Tanto é que vocês vão ver que o demônio, o dragão, vai ser expulso do céu. Não vai ter mais esse livre acesso como tinha desde o livro de Jó. O dragão batalhou justamente com seus anjos, então tinha anjos do lado de Miguel e anjos do lado do dragão. Mas foi derrotado e não se encontrou mais lugar para eles no céu. Então o dragão, o mal, foi expulso do céu. Aqui vocês conhecem vamos dizer assim, a lenda, né, do que o dragão era Lúcifer, um anjo de luz que se rebelou, então ele foi expulso. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente de Gênesis. Aqui, ó, de Gênesis. O chamado diabo ou Satanás. Diabo e Satanás significa aquele que acusa, o acusador. Tá? O acusador. Sedutor de toda a terra habitada. Quer dizer, isso é interessante, ele coloca a questão da sedução, porque uma das armas do demônio é seduzir. E como é que você seduz a comunidade? Dizendo que o Império Romano é bom, dizendo que não vamos fazer nada não, porque isso é assim mesmo, né? Vamos ficar quietos. Isso é sedução. Então, muitas vezes as pessoas preferem fazer assim. E aqui o João está dizendo não. Continue a profecia, continue a resistência. Vamos lá. Foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi então a voz forte no céu proclamando: outro canto que as comunidades cantavam. Agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos. Foi expulso o mal, aquele que mostrava para o Império Romano quem eram os cristãos, quem eram aqueles que deviam morrer. Quem faz isso é o diabo, lógico, personificado no Império Romano. Aqueles que acusavam dia e noite diante de nosso Deus. Eles, porém, o venceram, graças ao sangue do Cordeiro. Que belo esse canto, hein? Quer dizer, nós somos profetas porque Jesus primeiro deu a sua vida por nós. Estamos imitando ele. E pela palavra de seus testemunhos, quer dizer, resistimos ao Império Romano, pois desprezavam a própria vida até a morte. Por isso, alegrai-vos ao céu, a vós que o habitais, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. O diabo não está no céu, mas ele continua ainda na terra. O mal não acabou, a perseguição ainda não acabou. Resistam, comunidade. Sejam fortes, não tenham medo. Deus está com vocês, está te protegendo. Tá? A ideia do deserto, né? Vocês estão sendo alimentados pelo próprio Deus. Resistam, resistam. Não desanimem. Deus está com vocês, está dizendo João. Mas as perseguições vão continuar. O mal está na terra. Ao ver que for expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher, a igreja, que dera à luz o filho varão, o evangelho, Jesus Cristo. Ela, porém, recebeu as duas asas da grande águia para voar para o deserto. Quer dizer, proteção de Deus. O deserto é o lugar dos profetas, lugar de proteção. Para o lugar em que, longe da serpente, Gênesis, é alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Quer dizer, a igreja vai ser tempos e metade de um tempo, significa 3 anos e meio. Tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Quer dizer, a perseguição, ela vai acabar, está dizendo João. Ela tem data para acabar. A serpente, então, vomitou água como um rio atrás da mulher, a fim de submergi-la. Aqui, ele está dizendo que Satanás, esse rio aqui, a Bíblia de Jerusalém tem isso muito claro, diz que esse rio é o próprio Império Romano. O Império Romano que o demônio lançou contra a igreja. Esse é o rio, é o Império Romano. A terra, porém, veio em socorro da mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão vomitara. Quer dizer, a ação de Deus que não permite que o mal, vamos dizer, acabe com a igreja. Enfurecido por causa da mulher, igreja para acrescentando, tá?
O dragão foi, então, guerrear contra o resto de seus descendentes, quer dizer, os outros profetas, e os que observavam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Testemunho significa martírio, que dão a vida por Jesus. Então, o dragão, ele persegue a igreja e aqueles que profetizam. Então, profecia e resistência são as duas grandes palavras do capítulo 11 e capítulo 12. E o julgamento de Deus continua, né? Continua, ele está formando um novo céu e nova terra. As perseguições, elas vão ser com tempo determinado, 3 anos e meio, que foi o tempo das perseguições do Antíoco IV lá com os judeus, virou símbolo, né? Algo simbólico, as perseguições não são para sempre, e que Deus protege a igreja. Tá bom? Vou parar aqui, nós fizemos capítulo 11, capítulo 12, e vamos continuar na próxima aula, capítulo 13 e 14. Se alguém tiver pergunta ou queira falar, fique à vontade. Alguma dúvida? É interessante, né, Guto, como essa passagem da mulher fugindo do dragão, né, no deserto, como você falou, é, remete muito ao Gênesis, ao Êxodo, né? Eu me lembrei, por exemplo, de duas histórias aqui, que é a questão do próprio Cristo, né, que para salvar a Sagrada Família teve que fugir para o Egito, né? Que é Deserto? basicamente uma terra desértica, e a outra que me lembrou também é a história lá do patriarca dos ismaelitas, o Ismael, né? Que a mãe dele foi para o deserto, né? Tinha acabado de ser Expulso do expulsa lá, Abraão, né? né? E aí Deus teve a promessa para ela, né? Uhum. Lá no deserto. O deserto na Bíblia significa lugar de refúgio dos profetas. Jesus, antes de começar a sua missão, para onde que ele vai? O deserto. Deserto. E é lá que ele é tentado, né? E sim, mas de qualquer forma é onde os profetas iam, né? Se refugiavam para sair das perseguições. Para quem conhece a Terra Santa, os desertos são muito, muito, muito difíceis de andar, porque é muito quente, muito quente. Ali perto de Jericó é infernal. Então, quando você esconde no deserto, dificilmente alguém vai atrás de você, porque não tem vida, não tem água, não tem nada, né? Então, é uma É lá forma de que é o fugir. Armagedon, né? Que diz, né? A planície Armagedon, né? Aham, exato. Tá? Então, é difícil você encontrar uma pessoa ali naquele deserto. É por Então, isso que os aqui, essênios iam para lá, né? exato. E por isso que o João está lembrando, o João está fazendo a leitura dos textos antigos aqui e fortalecendo a comunidade. Porque não é fácil você viver numa comunidade perseguida. A ideia só é cair fora. João, calma, Deus está nos protegendo. Não abandone a profecia. Nós somos essa mulher que vai dar a luz ao evangelho, tá? Então, eu só queria clarear isso, porque muitas pessoas na igreja fazem a leitura errada, como se fosse Maria. Pode simbolizar Maria, pode simbolizar a Eva, mas o João, ele fala de um sinal. Esse sinal aqui é a igreja, tá? É a comunidade que precisa resistir para fazer nascer Jesus, nascer o evangelho para outras pessoas. Isso é o pacto, tá? Fazer nascer Jesus para o mundo. E também é por conta da esperança, né, Guto? Porque muitas vezes a gente se vê assim, naquela posição, parece que a gente está num deserto, né? Não há alento, não há esperança. E a mensagem do Evangelho, como você falou, é uma mensagem de esperança, para mostrar que mesmo diante das atribulações, das dificuldades, do deserto, né, de certa forma, a gente pode encontrar refúgio dentro dos evangelhos, né, dentro da palavra de Deus, né? Exato. Pessoal, essa aula de hoje está sendo gravada pelo Mauro, ele vai postar lá para nós. E também eu estou mandando os vídeos lá, que é um vídeo mais resumido ainda, né, de 10 minutinhos, geralmente eles são. Nós já estamos no 27º videozinho lá. Vai vendo, isso ajuda vocês a entender esse processo todo que nós estamos fazendo, tá bom? Então, na próxima semana, a gente vai aí trabalhar o capítulo 13 e 14, e vai ficando cada vez mais claro esse livro do Apocalipse. Como eu falei para vocês, é um livro belíssimo, tá? Infelizmente, muitos não conseguiram ler por medo, mas é um livro belíssimo. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Amém. Boa noite. Boa noite. Todos.